Bom, gente, bom dia. Eu sei que talvez alguns não tenham acompanhado nosso último vídeo, onde nós fizemos um momento de adoração seguido pelo momento da palavra. Nós fizemos uma live pelo Instagram, se eu não me engano. Dessa vez eu tô só subindo o vídeo para vocês. Achei melhor assim. Mas enfim, para quem não tá acompanhando, para quem não é do nosso grupo, da célula ou da Igreja Batista Renascer, nós somos da igreja aqui na Bolívia, somos estudantes de medicina e, bom, todo mundo sabe do processo, das circunstâncias que nós estamos vivendo em meio a todo esse risco de contágio através desse vírus e, enfim. Aqui a Bolívia, ela tomou procedimentos, ela tomou precauções de quarentena de forma mais restrita. Então, nós temos dias certos para sair de casa de acordo com o nosso carnê, de acordo com nossa identidade, desculpa. Então, nós estamos bem limitados com relação a sair de casa. Mas eu não quero que a palavra de Deus não chegue até vocês, não os alcance, porque embora sejamos limitados fisicamente, o nosso coração ele deseja mais do Senhor. Amém? Principalmente em tempos assim, onde nós não temos muita possibilidade de sair de casa. Amém? Para iniciar, eu quero estar orando com vocês. Então, oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, meu amado, no nome de Jesus, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós convidamos o Senhor Deus, a se fazer presente no meio de nós. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo, eu peço que o Senhor visite cada coração, Senhor Deus, cada vida que está, Senhor Deus, assistindo esse vídeo nesse momento. Senhor Deus, que a questão da proximidade não seja uma restrição para que o Senhor opere sobre essas vidas, para que o Senhor esteja a bater na porta desse coração. Senhor Deus, no nome de Jesus, ministre, Senhor, sobre cada vida, Senhor Deus, nesse momento. E no poder do nome e do sangue de Jesus, eu oro agora e declaro quebra de cadeias em o nome de Jesus. Eu declaro pelo poder do nome e do sangue de Jesus sobre cada vida que está me ouvindo nesse momento, ouvindo a minha voz nesse momento. Eu falo pelo poder do nome e do sangue de Jesus, eu declaro que as cadeias a nível das emoções, a nível da alma, sejam quebradas nesse momento. Porque a tua palavra, Deus, diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Então, Senhor Deus, assim é a sua palavra, assim é o poder do seu nome. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã eu libero uma palavra de libertação sobre corações nesse momento, sobre vidas nesse momento. Senhor Deus, que a tua palavra caia, Senhor Deus, como uma boa semente em um bom solo, em um solo fértil e produza frutos que glorifiquem o teu nome, em o nome de Jesus. Senhor, nós não queremos deixar essas circunstâncias, esses problemas servirem, Senhor Deus, de impedimento. Senhor Deus, para que a tua palavra seja anunciada. Por isso, Senhor, glorificamos o teu nome. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade e fale conosco em o nome de Jesus. Bom, algumas semanas atrás, como eu havia comentado para vocês que não são do nosso grupo, nós somos da Igreja Batista Renascer aqui na Bolívia, na cidade de Cochabamba. E algumas semanas atrás o nosso pastor, o pastor Ivan, ele trouxe uma palavra a respeito de... Ele estava falando, na verdade, sobre outro tema, mas ele mencionou uma passagem na Bíblia onde fala sobre que o Evangelho é loucura aos olhos do mundo. E eu já conhecia essa passagem, mas no momento em que ele a trouxe, eu estive pensando a respeito da loucura do Evangelho. E eu fiquei pensando nisso. O pessoal que me conhece sabe que eu não sou muito normal, sabe? A cabeça funciona de um jeito diferente. E eu estava pensando a respeito dessa loucura. Da loucura dos homens
e da loucura de Deus. Bom, antes de que vocês comecem a falar, depois de ouvir eu mencionando a loucura de Deus, antes que vocês comecem a falar por aí que eu faço parte do grupo de pregadores que tem falado besteira na internet, a Bíblia ela fala que as coisas de Deus são loucura aos olhos do mundo. Então é sobre isso mais ou menos que nós vamos tratar hoje. É uma mensagem rápida e eu gostaria que você meditasse junto comigo nela. Amém? Bom, dentro da definição de loucura, da expressão loucura, encontramos algumas definições como insensatez, imprudência, ato irrefletido. Então, um ato irrefletido, um ato sem reflexão, fruto de uma mente insana, ou seja, sem sanidade, sem que ela esteja saudável. Dentro da psiquiatria, nós vemos que uma mente não saudável, ela é incapaz de ter momentos de insight, momentos onde ela tem reflexão sobre as suas próprias atitudes, onde ela possa vir a perceber o quão incoerente são as atitudes dela. Então, quando nós falamos a palavra loucura ou insanidade, são sinônimos ali, nós estamos falando sobre atitudes irrefletidas, sem reflexão, de forma insensata. Alguém, uma certa vez, disse, na internet nós vemos que refere-se essa frase a Albert Einstein, porém não existem fontes confiáveis o suficiente para a gente dizer que realmente foi ele que disse. Mas alguém disse que insanidade ou loucura é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, ações irrefletidas, ações sem reflexão. Mais ou menos o que a gente está falando, ou seja, não precisa de uma frase famosa para descrever algo que a gente encontra por definição num simples dicionário. Amém? Então, a primeira passagem que nós vamos ler se encontra em Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, do 21 ao 23. 7 do 21 ao 23. E diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui a Bíblia ela fala a respeito de vários exemplos de coisas que podem proceder de dentro de nós. Mas hoje nós vamos nos focar um pouquinho em cima do que é a loucura. Bem, a segunda passagem vamos abrir em Salmos. Livro de Salmos, capítulo 38. Perdão, Salmos de número 38. Salmos de número 38, do verso 5 ao 11. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa questão de que a loucura procede do coração do homem. A Bíblia fala aqui que essa loucura ela procede de dentro de nós, ela procede do nosso coração, ela procede da nossa alma, da sede das nossas emoções. E isso não é algo novo, ou seja, a Bíblia ela repete isso algumas outras vezes. Por exemplo, em Provérbios capítulo 4, em Provérbios de número 4, verso 23, diz que o coração, ou seja, se nós temos que guardar alguma coisa, se nós temos preocupação em guardar alguma coisa, que nós venhamos guardar o nosso coração. E em Jeremias capítulo 33,
verso 9, diz o seguinte, que o coração do homem ele é enganoso, ele é mais enganoso do que todas as coisas e perverso. Então nós vemos o seguinte, que existe uma necessidade de nós prestarmos atenção relacionado às intenções do nosso coração, a nós refletirmos, a nós olharmos para nós mesmos. Não? Existem pessoas que dizem por aí, siga o seu coração. E é evidente que não é bem assim, que não é tão simples. Às vezes nós seguimos o nosso coração e nos encontramos em situações onde nós nos arrependemos, onde nós olhamos para trás e pensamos o quanto poderia ter sido diferente. E é mais ou menos dessa forma, a Bíblia ela também diz que existem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o fim deles é a morte. Então, sigamos. Salmos de número 38, do verso 5 a 11. Diz o seguinte: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Ou seja, aqui o salmista Davi, ele descreve que ele tem feridas que não se fecham, feridas que estão doloridas, feridas que doem de forma contínua por causa da loucura dele. Quem conhece um pouco da história de Davi sabe que Davi era um homem são, Davi não era um homem louco, Davi foi e é considerado até hoje em Israel como um nome de referência, ele foi o grande rei de Israel. Então, nós vemos que de certa forma aqui, Davi está utilizando uma expressão figurativa. Ou seja, que loucura é essa que ele está dizendo? Ele está falando que essas feridas que ele carrega sobre si não se fecham e doem de forma contínua por causa da loucura dele. Verso 6 em diante. Estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando todo o dia. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Ou seja, ele descreve que por causa dessa loucura, ele sente um peso sobre as costas dele. Ele sente um peso, uma dor sobre ele, que parece que não vai embora. Ele tenta seguir em frente, ele tenta prosseguir, mas esse peso sobre as costas dele não o deixa. E chega a um ponto onde essa dor é tão grande, onde essa dificuldade é tão grande, que começa a afetar a sanidade do corpo dele, ou seja, a sua saúde. Ele começa a falar, não tem coisa sã na minha carne, ou seja, a saúde dele já se vê afetada. Nós vemos aqui nitidamente sintomas psicossomáticos. O que é isso? Isso é uma classificação onde nós vemos que fatores causados por estresse ou por preocupações, tristezas, aflições da nossa alma, das nossas emoções, nós começamos a somatizar, nós começamos a transformar em sintomas físicos. Ou seja, pessoas que estão debaixo de grande estresse começam a ter taquicardia, pessoas que estão debaixo de grande estresse e não conseguem dormir mais, pessoas que estão debaixo de grande estresse ou tristeza ou preocupação e começam a sentir dor de cabeça, e começam a sentir dor no peito, dor na barriga, enfim. Isso se chama somatizar. Versículo 8. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do meu desassossego, do meu coração. Senhor, diante de ti está o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propícuos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Então vemos aqui Davi descrevendo que o coração dele está acelerado, ele
essa pessoa ela começa a ter crises de ansiedade, essa pessoa ela não consegue sentir paz mais. Ela não consegue se sentir bem consigo mesma. Ou seja, uma das qualidades do homem, uma das coisas que o homem deve buscar é se sentir bem consigo mesmo. Sentir paz. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas um dos bens mais preciosos que o ser humano pode ter, pode vir a conseguir, é a paz. É sentir-se bem consigo mesmo. E aqui Davi descreve uma situação onde, quando ele está sozinho, quando ele está ali, o coração dele acelera, ele tem crises de ansiedade, ele não consegue se sentir bem consigo mesmo, ele já não consegue dormir, ele já não vê graça mais nas coisas, ele já não tem mais ânimo de seguir em frente, e ele termina no verso de número 11, dizendo: até aqueles que eram próximos a mim, até os meus amigos se afastaram de mim, e até os meus familiares não conseguem mais estar perto de mim. Aqui Davi ele descreve uma situação onde que aqueles que nos momentos bons se diziam ser amigos dele, desapareceram. E até mesmo a família dele não consegue entender o que ele vive. Situações onde uma pessoa está passando por uma aflição, por uma tristeza, e ela tenta conversar com alguém, ela tenta se abrir com alguém, e as pessoas não entendem e parece que ela está sozinha. E ela se vê sozinha. E eu pergunto a você, Davi ele diz que ele passa tudo isso por causa da loucura. E no Evangelho de Marcos nós vemos que a loucura é algo que procede de forma natural do coração do homem, ou seja, é algo da essência do homem, é algo do coração do ser humano. E loucura nós vimos que, por definição, são atos irrefletidos, são atos sem reflexão. E eu pergunto a você, até quando você vai continuar insistindo nessa mesma busca? Você está dizendo, Vinícius, você está me chamando de louco? Sim, por definição, a expressão loucura significa você fazer atos repetidos e sem refletir sobre eles. Atos repetitivos esperando resultados diferentes. Então, até quando você vai insistir nessa busca? Por quanto tempo você vai insistir nesses métodos que você tem feito? Métodos esses que você tem aplicado tentando satisfazer uma necessidade ou tentando ser feliz? Não me leve a mal, eu acho, na minha opinião, que o ser humano, se ele tivesse um título, seria Em Busca da Felicidade, como aquele título daquele filme. Porque nós todos os dias só tentamos ser felizes, nós todos os dias só tentamos estar contentes, estar satisfeitos. Então tudo que normalmente nós fazemos é em busca dessa felicidade. Só que eu pergunto para você, tem funcionado? Esses métodos que você tem aplicado têm dado resultado? E se eles têm dado resultado, esse resultado ele tem permanecido? Como você está? Como você tem se sentido? No Brasil eu sei que não está de forma tão restringida, mas aqui na Bolívia nós nos vemos nas circunstâncias onde somos obrigados a ficar dentro de casa. Como que você tem se sentido sozinho? Será que os seus métodos têm funcionado? Será que essa loucura, essa insistência repetitiva de fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes, tem funcionado para você? Aonde isso tem te levado? Talvez os seus métodos sejam você esperar uma ocasião certa. Talvez você pense, olha, esse fim de semana tem uma festa, eu vou nessa festa, eu vou dançar ao máximo, eu vou beber, eu vou me divertir com os meus amigos, talvez alguém apareça com alguma coisa diferente e eu use também, não sei, mas eu vou fazer o máximo para me divertir. Eu vou me relacionar o máximo com quantas pessoas eu puder e eu vou distrair a minha cabeça e eu vou viver intensamente. Talvez os seus métodos sejam esse e eu pergunto, eles têm funcionado? Como que você tem se sentido?
Como você está se sentindo agora? Aonde isso tem te levado? Estamos em períodos onde nós somos obrigados a ficar em casa. E são em momentos assim onde nós paramos mais ainda para refletir, mais ainda nós paramos para perguntar, cara, o que está acontecendo comigo? São momentos assim onde nós devemos fazer essa reflexão, sair desses métodos, sair dessa loucura. Essa loucura, ela tem saciado a sua sede, esses métodos que você tem utilizado têm saciado a sua sede. Talvez a sua inclinação não seja para esse lado que eu citei, mas há quanto tempo você já vem insistindo nos mesmos métodos, nas mesmas coisas, insistindo nisso, nessa mesma rotina? E parece que esse vazio não se preenche. E parece que essa necessidade por viver algo mais que você tem dentro de você, que eu também tenho, não é saciada. E assim como o salmista descreve, parece que existem feridas dentro de nós que já não se fecham. Um peso sobre as nossas costas, uma tristeza que parece que não vai embora. Talvez isso já esteja afetando a sua saúde, talvez esteja afetando o seu sono. Talvez um medicamento chamado fluoxetina já esteja fazendo parte do seu dia a dia. Ou talvez um ansiolítico de forma genérica, ou um calmante, talvez para ajudar a dormir, se é que você me entende. Entende aonde eu estou querendo chegar com isso tudo? Até agora você tentou desse jeito. Até agora você tentou dessa maneira. E eu pergunto, tem dado certo? Mas a Bíblia, ela faz um convite a todos nós. João Batista, quando ele começa a anunciar a palavra, João Batista, quando começa a anunciar a vinda de Jesus, na verdade, ele tem uma pregação onde ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando começa a anunciar o evangelho, ele vem com as mesmas palavras, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado até vós. A Bíblia, ela faz um convite a todos nós a um arrependimento. Quando nós pensamos em arrependimento, nós pensamos em choro, nós pensamos em lamuriação, em tristeza. Mas, por definição, a palavra arrependimento significa mudança de mente, mudança da forma como você pensa, mudança da forma como você vê o mundo. É você se permitir que a forma como você vê o mundo seja diferente, que você veja de forma diferente. Então, eu vou ler com vocês uma passagem que está em 1 Coríntios, primeira carta ao povo de Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, do 18 ao 25. E diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura do evangelho, pela loucura da pregação do evangelho. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então vemos aqui uma circunstância, não que em Deus haja loucura, não que em Deus haja fraqueza,
mas que aos nossos olhos é loucura, que aos nossos olhos é fraqueza. Mas como eu perguntei para você, será que os seus métodos têm funcionado? Será que essa loucura, essa rotina de você sempre fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes tem te levado a algum lugar? Então a Bíblia ela te faz um convite a conhecer algo que parece ser loucura aos olhos do mundo. O texto ele apresenta a cruz, a pregação do Evangelho de Cristo e ao próprio Cristo como loucura de Deus. Eu pergunto para você, seria loucura apostar em alguma coisa sem valor? Sim, é loucura. Seria loucura você se sacrificar por alguém que não gosta de você, por um inimigo? Sim, seria loucura. Seria loucura você amar de uma forma tão grande alguém que talvez nem te conheça? Sim, é loucura. É sobre essa loucura que eu gostaria de falar para você nesse instante. É sobre essa loucura que o mundo não consegue entender, essa loucura que, de certa forma, não faz sentido aos olhos dos homens, essa loucura, a loucura de Cristo ter se entregue por você numa cruz, a loucura de Deus ter entregue tudo em troca da sua vida. Algo que o mundo não consegue entender se revela em amor para salvar e para nos chamar, para nos fazer participantes das suas riquezas, seus mistérios. Entenda uma coisa, as nossas vidas não precisam ser baseadas nessas rotinas incoerentes que temos vivido. A nossa vida não precisa ser aplicada, a nossa vida não é só isso. Existe algo mais, existe mistério de Deus, existe um sobrenatural. Existe um amor que você ainda não conheceu, existe algo, existe um poder que você ainda não experimentou. Há 10 anos atrás eu experimentei esse amor, eu experimentei esse poder que era muito maior do que qualquer droga, do que qualquer sabor, do que qualquer prazer que eu já tinha experimentado. E que me sacia de uma forma como nada mais consegue. É sobre essa loucura, é sobre esse amor que eu quero falar com você. Eu te convido a um arrependimento. Eu te convido nessa manhã a tentar ver o mundo de uma forma diferente. Eu te convido nessa manhã a você que está na sua casa fazer um convite para que Jesus venha sobre a sua vida, para que você experimente esse amor, esse poder, esse sobrenatural que aos olhos do mundo é tão louco, é tão sem explicação. Eu convido você a fazer esse convite a Jesus. Nós estamos próximos a datas de Páscoa e ouvimos tanto dizer por aí nas igrejas, sobre Pentecostes, dias de Pentecostes, pentecostal. O que aconteceu referente a esse dia é que 50 dias depois da Páscoa, Jesus já havia sido morto e ressuscitado. Jesus ele ressuscitou, esteve com centenas de discípulos, centenas de pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição dele. E Jesus esteve com essas pessoas e Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, ficai aí onde vocês estão, não saiam daí até que do alto vocês sejam revestidos. E esse dia se cumpriu 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. E culminou, caiu certinho em cima do período festivo chamado Primícias. A festa de Primícias era quando quando as pessoas elas levavam o melhor que ela tinha e ofertava a Deus. Por que Deus ele deixou para derramar da sua presença, do seu Espírito, dele mesmo, no dia da festa de Primícias, fazendo desse dia o que nós chamamos de dia de Pentecostes? Porque ele derramou o melhor dele sobre cada um de nós. Ele se entregou uma vez mais, ele se deu, ele se lançou, ele fez com que cada um de nós pudéssemos ser moradas da sua presença.
É isso que eu faço, é esse convite que eu faço a você. Que você venha experimentar isso que é tão louco aos olhos do mundo, mas que é tão fantástico de ser vivido. E que de uma forma completamente inexplicável nos satisfaz, nos preenche, nos completa. Amém? Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar ouvindo a palavra. Obrigada pela vida, eu agradeço a vida de cada um de vocês, a Deus. E eu peço a vocês, recebam a palavra do Senhor e permitam que ela produza frutos dentro de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.